Tocou o rock, tá na hora de close aqui na tela da BMC News, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição deste, que é o jornal mais divertido, informativo e interativo da TV brasileira. Eu sou Rafael Lara, hoje é sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025, agora são 4 horas e 30 minutos no horário de Brasília, e o nosso closing está no ar, pra gente poder falar sobre tudo desse mercado financeiro e sobre as ações da Ambipar, que despencam hoje mais de 50% no pregão e fecha, inclusive, no patamar histórico, com uma perda já próxima a 88% em um só mês para as ações de Ambipar. E a gente está falando aqui de uma das maiores ações do mercado, aí, principalmente para casa de análise, enfim, era uma das queridinhas do mercado, e hoje ela já cai aí 51%, neste momento ela está fechando numa queda de 51%, neste momento, no ano, ela cai 88,96%. Só nesse mês foram 89% de queda aí para Ambipar. Vai lembrar que Ambipar, que já chegou a custar, inclusive, gente, R$ 26,00 em 2024, R$ 26,85. Hoje ela está custando R$ 1,33 aí o papel de Ambipar. E o que reflete isso tudo? A gente vai falar sobre tudo isso aqui no nosso programa de hoje, mas antes queria pedir para você, meu caro amigo, minha cara amiga que nos acompanha em todas as TVs deste Brasil Varonil, por gentileza, mande sua mensagem lá no canal do YouTube da BMC News, no chat ao vivo, e venha participar conosco aqui desse nosso programa, que a gente gosta muito da participação de todos vocês. Como faz aqui o grande André Luiz, mandando seu buenas tchê, bom fim de semana a todos, bom fim de semana André, o Armando mandando seu alô aqui, dando sua opinião sobre Ambipar, e o Bim falando aqui, boa tarde Rafa, vamos que vamos juntos aí, Bim, obrigado a todos que nos acompanham lá no canal do YouTube, vai deixando o like, vai participando, vai fortalecendo a comunidade, a gente gosta muito da participação de todos vocês, tá certo? Bom pessoal, vamos falar um pouco então dessa situação de Ambipar, né? Esse movimento de derretimento reflete principalmente uma crise severa de confiança no mercado envolvendo a companhia. A gente está falando aí de alguns fatores, né, como os principais causadores dessa crise. Então, esses fatores eles combinaram para provocar o colapso. Quais foram os fatores? Vamos lá. Pedido de proteção contra credores. Então, a Ambipar recorreu a uma tutela cautelar para suspender cobranças e execuções judiciais por 30 dias. E isso é prorrogável para mais 30 dias. Essa medida não é ainda uma recuperação judicial formal, mas pode ser um passo nessa direção, caso não haja acordo com credores. E isso é que a gente vai, inclusive, checar daqui a pouquinho com o grande Júlio Borba, analista lá da Options & Co, que vai estar com a gente aqui hoje para falar sobre esse assunto. Ele que, inclusive, esteve naquela última grande queda de Ambipar. Ele vai dar aí, ele acompanha esse papel de perto, ele vai dar a sua análise sobre esse setor. Também tem outras questões, por exemplo, as dúvidas sobre o caixa e possíveis irregularidades num FDIC. Embora a empresa afirme ter cerca de 4,7 bilhões de reais em caixa, sendo aproximadamente 2 bilhões de reais em liquidez imediata, surgiram suspeitas de que parte desse capital estaria alocado em um FDIC, que é um fundo de investimento em direitos creditórios, em que haveria indícios de operações com partes relacionadas, ou seja, a própria empresa, nessa lógica que o mercado está comprando essa ideia, estaria atuando em ambas as pontas da operação financeira. Esse tipo de arranjo aumenta o risco de questionamentos legais e regulatórios e pode afetar a credibilidade de que o capital é de fato fácil de se acessar. Então tem essa questão toda, esses dois fatores. E tem um terceiro fator, que é qual? A crise escalou após a saída do diretor financeiro da companhia, né? Que isso reforçou inclusive os temores de que haja problemas estruturais de governança ou de execução interna. Então isso também é outro ponto de importância para essa queda de Ambipar. Além disso, a escolha da jurisdição do processo no Rio de Janeiro, contestada por credores que apontam que a sede funciona em São Paulo, elevou incertezas legais sobre a validade da proteção concedida. Isso tudo, claro, não é uma opinião minha, isso é a opinião do mercado, por isso que a Ambipar está caindo tanto hoje, né? A gente tem aí também uma pressão dos credores em impasses negociais. Os credores, bancos como o Sumitomo, Bradesco, Sicredi, Itaú, contestam o uso dos mecanismos de blindagem e questionam a real necessidade da tutela cautelar, apontando que a operação estrutural da empresa deveria ocorrer em São Paulo. Então, essas questões todas fazem com que a Ambipar caia, né? Então, em paralelo, a Ambipar ela contratou a BR Partners para auxiliá-la numa reestruturação de dívida, depois que negociações com outras instituições, a Seneca e a Evercore, não avançaram com sucesso.
Então, esse é o atual momento do papel, né? E você tem aí também um rebaixamento de rating e talvez um risco de default. A agência S&P Global Ratings rebaixou os ratings da Ambipar para categorias que representam risco de inadimplência, D ou RD, dadas as incertezas sobre a capacidade da Ambipar de honrar seus compromissos. O mercado já trata como provável, então, esse pedido formal de recuperação judicial, o que implicaria reconsiderações aí nas obrigações financeiras da companhia e também obrigações financeiras de credores e investidores. Claro que a gente vai ficar de olho aqui na Ambipar, o que acontece com as ações e tudo mais. O Júlio Borba, inclusive, já está chegando aqui conosco, a produção só está arrumando ele para poder vir com a gente aqui. Pode chamar? Pode chamar já então? Vou chamar então aqui o grande Júlio Borba, analista da Options & Co, que está com a gente aqui hoje para falar com a gente. Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso closing. Fala, Lara, tudo bem? Vamos nessa, tudo ótimo. Sexta-feira, não tem como estar ruim. Vamos lá, Ambipar hoje caindo, né? Derretendo, chegou a derreter 61%, agora ela chega aí numa queda de 51,64%. Eu estava dando aqui um desenho das notícias que estão no radar sobre a Ambipar, né, que podem estar fazendo o mercado ficar meio ressapiado. É meio que por aí, é por isso que a Ambipar está caindo. Qual a sua opinião dessa queda? Faz sentido uma queda toda assim de Ambipar? Sim, faz sentido e a gente acredita que o papel deva cair ainda mais, tá? O que acontece, né? Eu vi aí tu explicando, dando um resumo, né, um outlook do que vem acontecendo com a Ambipar. Então, lá atrás a gente já teve esse problema aí com o diretor financeiro que saiu da empresa. A gente sabe o que acontece muitas vezes, né? Que nem foi no caso da Americanas, que o CEO entrou e ele ficou algumas semanas ali, descobriu a fraude e saiu da empresa, né? Então, a gente sabe que às vezes, tanto por ocorrer essa descoberta de alguma potencial fraude, ou de a situação ali ficar realmente muito problemática e potencialmente gerar consequências para esse diretor, acontece essas saídas aí, né, da diretoria da empresa. E daí isso já acendeu um alerta, né? O que tem de errado com a Ambipar para ter a saída do diretor? E daí começaram a pipocar aí vários desses problemas que a gente viu nessas últimas semanas, né? A gente ficou aí sabendo da questão de que eles teriam que pagar, fazer um pagamento extra aí, né, em relação a uns bonds, green bonds que eles emitiram lá fora. Teve um problema ali com swaps, com a desvalorização do dólar, teve uma chamada de margem e eles não queriam fazer esse pagamento extra, né, por mais que eles tivessem a liquidez, e isso poderia também gerar um trigger aí, né, um gatilho para que a empresa precisasse pagar todas as dívidas delas, o que ela não teria condições nesse momento. E daí teve essa liminar aí, né, no Rio de Janeiro, que é o que tu falou, assim, realmente é bem estranho que a Justiça do Rio de Janeiro, que não é onde está a sede da empresa, não é onde ela tem a maior parte das operações, não é onde fica o conselho, e a Justiça do Rio de Janeiro tomar essa decisão de dar esse prazo aí para a empresa negociar a dívida com os credores, né. É meio estranho até porque a Ambipar, ela foi comprada, boa parte das ações foram compradas pelo Banco Master, né? O Banco Master, que a gente sabe que ele é de um administrador, tem participação de outros acionistas aí que tem envolvimento com alguns acionistas aí famosos do Rio de Janeiro, né? Então fica esse questionamento sobre se de fato a Justiça do Rio de Janeiro era a mais apta para tomar essa decisão. E daí aqui fica essa questão aí, né? Que surgiu também sobre o caixa dela. Sobre esse FDIC, que tem indícios aí de que tem essas transações com parte relacionada, então podem ter algumas posições aí que não sejam fáceis de desmontar, e que se os credores forem chamar esse capital aí para priorizar o pagamento dos débitos que a Ambipar tem com eles, pode ser que esse dinheiro realmente não esteja disponível com liquidez imediata, ou quem sabe até num dos piores casos não existam, né? Então seria muito negativo aí para os credores da Ambipar. Para os acionistas em si da Ambipar, a gente já vem falando, a gente falou naquela nossa primeira conversa, né? É importante zerar as posições. A gente viu que o caso de valorização da Ambipar foi mais relacionado a um short squeeze das ações, e depois o papel se manteve num preço bem alto, mas sem um fundamento para isso. Então a gente já vinha recomendando a venda das ações e a gente continua acreditando que o mais prudente nesse momento é se desfazer das ações. Então, e aí, nesse momento, então, uma queda de 51%, a gente pode estar ainda olhando para uma situação que possa cair ainda mais o papel de Ambipar, então, porque,
Cara, tá R$ 1,33 o papel, ele tava R$ 24, assim, ele derreteu 100% praticamente, 90% de derretimento aí no papel. Faz sentido, então, vender o papel, porque pode piorar a situação, na sua opinião, Julio? Lara, com certeza. Com certeza pode piorar muito, tá? Os papéis podem cair mais, talvez 100%, inclusive, né? Para quem acha que isso não é possível, recomendo aí que pesquise o gráfico da PDG, que era uma consultora muito grande nas últimas décadas, aí era uma consultora, uma das maiores consultoras do Brasil, que quebrou, e daí o que acontece, né? As ações elas passam a negociar aí a centavos, daí tem um novo grupamento das ações, e daí ela passa para cima de R$ 1, e daí ela volta a cair, e tem esse constante grupamento, emissão de novas ações para pagar as dívidas com esse dinheiro que capta com as novas ações, e as ações continuam caindo, né? Então, com certeza tem essa possibilidade, sim. Pô, então, e aí, olhando então para essa situação, né? A Ambipar, ela era uma das queridinhas das casas de análise para se ter na carteira, né? Empresa de valor, ESG e tudo mais, um setor sólido, referência. Você acha que isso pode acabar impactando o setor como um todo de ESG, de práticas também em relação a soluções ambientais e tudo mais? O investidor pode ficar um pouco ressapiado de entrar nesse setor, Julio? Opa, eu acredito que não, tá? Eu acredito que seja um caso específico da Ambipar. A gente viu bem o que aconteceu com o caso e eu acredito que seja uma exceção, tá? Esse setor, no geral, a maioria das empresas são bem éticas, bem responsáveis, e a gente vê que o caso da Ambipar foi um caso exclusivo aí de potencialmente uma fraude, né? Que ainda está aí para ser descoberto, mas existem indícios de que realmente possa ser. E esse problema ele tende a não se replicar em outras empresas, tá? A maioria delas é confiável e tende a manter essas regras aí de ESG, práticas de governança, que são confiáveis e dão respaldo aí para os acionistas e para os credores continuarem investindo nas empresas. Exatamente, né? Então, pelo menos para o setor como um todo, não afeta, né? Bom, e o que a gente pode estar agora esperando em relação à Ambipar? Quais são os próximos passos que o investidor começa a virar o seu foco para as ações? Ver se resolve, se realmente ela vai pedir uma recuperação judicial, se vai para outro caminho. Qual que é o caminho de Ambipar no meio disso tudo? A gente acredita aqui que grandes chances de ter esse pedido de recuperação judicial, né, ou pela própria companhia, ou pelos credores, e esse pedido vai ser aceito, né, vão pedir a falência da empresa, para que pelo menos parte dessas dívidas aí sejam saldadas, né, e com isso as ações devem desvalorizar ainda mais. Então, esses próximos passos aí devem acontecer aí nas próximas semanas, e o outlook, né, a perspectiva é bem negativa por enquanto, tá? Pelo que a gente está vendo, isso tudo deve ser aceito, deve continuar andando por esse caminho de uma bem provável recuperação judicial e falência e queda maior ainda das ações. Lembrando que os credores têm prioridade para receber, né? Então as ações tendem a ir a zero nesses casos.